Estou escrevendo isso como um relato completo e detalhado dos eventos que experimentei na Montanha Silenciosa há quase 3 meses, para que eu possa ter meus fatos em ordem caso a polícia decida me ouvir. Sei que já perdi meu amigo Ethan e temo que seja apenas uma questão de tempo até que aquela coisa pegue mais pessoas. Já tentei contatar as autoridades locais, a imprensa, até mesmo o grupo de conservação da vida selvagem local, para ver se eles sabem de algo, mas fui ridicularizado ou expulso por perder o tempo deles. Então, este documento é uma maneira de organizar meus pensamentos, mas também um aviso. Neste ponto, acho que sou eu quem tem que fazer algo a respeito, e caso eu não volte e as coisas piorem, quero que alguém esteja a par dos acontecimentos. Meu nome é Zack. Tenho cabelo escuro, olhos castanhos, falta a ponta do meu dedo mindinho na mão direita e uma pequena cicatriz na bochecha esquerda. Se você ler isso e depois me ver andando casualmente pelas ruas de Elkins, West Virginia, significa que falhei. Saia enquanto pode e, por favor, não entre na floresta. Esse pesadelo começou quando meu amigo Ethan e eu decidimos acampar na Montanha Silenciosa por uma semana, para comemorar sua recente promoção. Seria a primeira vez para nós, mas estávamos mais do que empolgados. A Montanha Silenciosa era notoriamente difícil de escalar e ainda mais difícil de sobreviver. Apenas poucas pessoas chegaram ao topo e voltaram, mas muitas pessoas nunca foram vistas novamente. Isso afastaria a maioria das pessoas, mas Ethan e eu éramos ávidos caminhantes e campistas. Nos conhecemos em um fórum de camping 5 anos antes e nos tornamos amigos próximos quase imediatamente devido ao nosso amor mútuo pelo ar livre. Fizemos inúmeras caminhadas ao longo dos anos, variando em dificuldade, mas quando Ethan se tornou o gerente-geral da empresa onde trabalhava, decidimos que era hora de finalmente enfrentar o grande desafio. Depois de 1 mês de planejamento e economizando para novos equipamentos, nos encontramos em Elkins, West Virginia. Elkins era uma pequena cidade que ficava bem na base da Montanha Silenciosa, consistindo de apenas 2 estradas e uma população de algumas centenas de pessoas. Tinha algumas atrações como bares, restaurantes, museus. Os turistas começavam a chegar agora que a neve aparentemente eterna estava começando a derreter. Mas, na maior parte, Elkins não era destinada a turistas. Era o lugar onde todos os caminhantes começavam sua jornada pela Montanha Silenciosa, depois de comprar todos os equipamentos caros nas lojas locais. Ethan e eu encontramos um hotel para passar a noite e estávamos de pé na manhã seguinte antes do nascer do sol para começar a caminhada de 3 dias até nosso local de acampamento escolhido, que havíamos marcado no mapa. Além de um tornozelo torcido e Ethan sendo atacado por um guaxinim particularmente agressivo, a caminhada em si foi tranquila. As encostas íngremes, mas relativamente curtas, da Montanha Silenciosa assustavam a maioria dos caminhantes despreparados, mas subimos as encostas de 45 graus com facilidade, tendo treinado para essa jornada por meses. No segundo dia, raramente encontrávamos outros caminhantes experientes com quem trocávamos um aceno amigável antes de seguir nossos caminhos separados. Ao anoitecer do segundo dia, chegamos ao nosso local de acampamento escolhido. Era uma pequena clareira que proporcionava algum espaço das sufocantes pinhas que pontilhavam a paisagem, e tínhamos um pequeno riacho nas proximidades, graças ao derretimento da neve. Montamos o acampamento em menos de 1 hora e começamos os rituais aos quais estávamos acostumados após muitos anos acampando juntos. Eu comecei a preparar o jantar daquela noite, um adorável pacote de macarrão com queijo desidratado, enquanto Ethan saiu para procurar lenha. A área ao redor do riacho era pitoresca. A água cristalina corria suavemente pelas encostas, com evidências de que a vida selvagem local parava regularmente para um rápido gole. Tirei um momento para apreciar a paisagem,
respirando fundo o ar frio da montanha. Ajoelhei-me na margem do riacho e comecei a encher a panela, quando algo me fez parar. Olhei ao redor, examinando a linha das árvores atrás de mim e a encosta rochosa íngreme à minha frente. Meus ouvidos se esforçaram para captar um som que eu não tinha ouvido, mas que meu cérebro ainda me alertava. Os pelos na nuca se arrepiaram enquanto eu olhava rapidamente para a direita, para as encostas acima de mim. Não vi nada nos picos acima, mas não conseguia me livrar da sensação de que estava sendo observado. O riacho, que antes murmurava suavemente, agora soava como um rio rugindo, enquanto eu olhava para as rochas acima, congelado no lugar com um terror confuso que parecia vir do nada. Lentamente, levantei-me e encarei os picos à minha direita. É difícil explicar, mas parecia que eles estavam me observando. Não uma criatura que residia neles, mas a própria montanha. A pele do meu couro cabeludo se apertou e meu estômago revirou enquanto os pássaros ao meu redor ficaram em silêncio, como se algum tipo de predador tivesse acabado de entrar em cena. Afastei-me do riacho examinando os penhascos acima de mim. Parecia que eu estava olhando nos olhos de um deus antigo, adormecido por milênios, que acabara de decidir acordar e olhar diretamente para minha alma. Uma força tão antiga e eterna que minha existência era um mero piscar de olhos em comparação. Fui subitamente tomado por uma onda enorme de terror. Fiquei parado por quase 20 minutos, imóvel e olhando para o penhasco acima, antes de finalmente ganhar coragem para me afastar do riacho e voltar ao acampamento, sem nunca tirar os olhos do que parecia ser um agressor invisível. Meia hora depois, eu estava de volta ao acampamento, passando a água pelo purificador e olhando para o nada. Meu coração, que batia rapidamente, finalmente começou a desacelerar e comecei a me sentir bobo. Olha para você, Zack, pulando com fantasmas da montanha, murmurei para mim mesmo, rindo da absurdidade da minha experiência, mas incapaz de afastá-la completamente. Olhei para o relógio e eram quase 9. Ethan estava fora há quase 1 hora e estava quase escuro. Não era incomum ele demorar para coletar lenha, mas ambos concordamos em voltar ao acampamento antes do pôr do sol. Olhei para o leste, a direção que ele tinha ido, e peguei minha lanterna. Sabia que ele iria me zoar por me preocupar com ele, mas se ele tivesse se perdido ou se machucado, seria quase impossível encontrá-lo na escuridão total. Acendi a lanterna e um feixe de luz iluminou a floresta à minha frente, lançando as árvores e rochas com uma luz branca forte, e tudo fora do círculo sendo envolto em escuridão. Respirei fundo e entrei na floresta. Ethan! Chamei, seguindo as pegadas que ele deixou na neve derretida. Está quase escuro, você deveria voltar. A única resposta que recebi foi o som dos grilos começando a cantar. Engoli em seco, apertei a lanterna com mais força e continuei. Vamos, cara, sério, vamos voltar para o acampamento. Passei o feixe de luz de árvore em árvore, meus nervos me fazendo pular enquanto esperava ver algum rosto retorcido, espiando por trás dos troncos, mas nunca vendo nada. Eventualmente perdi a trilha dele quando ele parecia ter virado e subido. Virei e apontei minha lanterna além das árvores, e meu coração pulou. Os mesmos picos de antes se erguiam sobre mim, olhando para baixo com um ar de arrogância que parecia dizer: bem-vindo de volta. Minha mão tremia, fazendo a luz dançar pelas rochas acima de mim. Aquela sensação de terror existencial se abateu sobre mim mais uma vez, invadindo minha mente com tanta força que imediatamente me virei e corri. Não como um homem que tomou uma decisão, mas como um animal sem mente, confiando no instinto para salvá-lo de um perigo iminente. Eu me choquei contra a floresta, gritando enquanto galhos afiados pareciam arranhar meu rosto e braços. Senti a presença distinta de algo atrás de mim, uma força imensa e invisível que se abatia sobre mim como uma avalanche trovejante, fechando a distância entre nós mais rápido do que eu estava fechando a distância entre mim e o acampamento. Acelerei,
bombeando minhas pernas o mais rápido que pude e ignorando a dor ardente enquanto os galhos me arranhavam. Eu meio que ofegava e meio que soluçava enquanto explodia através da vegetação e caía na clareira, entrando em posição fetal e esperando por um ataque que nunca veio. Depois de um momento, espreitei através dos dedos, observando os galhos suavemente balançando à minha frente, enquanto tudo além deles agora estava envolto em total escuridão pelo pôr do sol. Respirei fundo e me levantei, tentando desesperadamente desacelerar meu ritmo cardíaco antes de desmaiar ou vomitar. Quando senti que não ia mais desmaiar, levantei-me, afastei-me da floresta de onde acabara de escapar e voltei ao acampamento. Ethan estava parado no centro da clareira, com os braços firmemente ao lado do corpo e a cabeça balançando preguiçosamente, como se estivesse bêbado. "Ethan, que diabos, cara?" Ofeguei, olhando ao redor para a floresta novamente antes de me aproximar dele. "Você está bem? Eu estava procurando por você." Ethan respondeu, ainda de costas para mim. Sua voz soava áspera, como se ele tivesse envelhecido 30 anos de repente e fumado um maço de cigarros todos os dias ao mesmo tempo. Ainda mais estranho era que a sua voz era idêntica à minha, quase como ouvir uma gravação de reprodução. "O que é isso?" ele gritou de repente, me fazendo pular. "Oh Deus, por favor, eu..." Ele se interrompeu, cada palavra soando mais como a voz normal de Ethan antes de imitar um estranho som de estalo, como um galho quebrado. "Ethan", eu disse lentamente, aproximando-me dele por trás. "Isso não é engraçado. Você está me assustando." "Assustando você?", ele respondeu, balançando ligeiramente enquanto eu me aproximava. Ele soava totalmente normal agora, o que não me fazia sentir muito melhor. Estendi a mão em sua direção enquanto ele fazia um som que ainda me assombra até hoje. Um ruído que parecia uma mistura entre um clique e um grito curto, e parecia quase impossível para uma pessoa ser capaz de fazer. Antes que eu pudesse tocar seu ombro, ele girou e me encarou, fazendo-me pular para trás e gritar de terror. Ele arreganhou os dentes para mim, uma imitação horrível e falha de um sorriso. Seu cabelo loiro estava imundo e encolhido. Seus olhos estavam apontando em direções opostas, antes de se deslizarem juntos, focando em mim. Meu estômago revirou e meus pelos se arrepiaram enquanto aqueles olhos pareciam olhar diretamente através de mim, em um olhar que eu só havia sentido antes, nunca visto. "Vamos, Zack. Eu tenho algo que quero te mostrar." Ele gaguejou como se ainda estivesse tentando descobrir como usar a língua. "Afaste-se de mim", eu gritei, recuando do que quer que fosse aquilo. Cada instinto animal em mim gritava de uma vez para correr, para se afastar dessa imitação repugnante de vida, de meu amigo. "Não está longe. Apenas algumas centenas de metros", ele gaguejou, avançando em movimentos não naturais, como se fosse controlado por cordas invisíveis. Virei-me para correr e tropecei na minha mochila de caminhada, caindo com força, gritando de dor, enquanto meu tornozelo torcido se transformava em um tornozelo quebrado. "É lindo", ele gritou enquanto descia sobre mim. "Nós somos lindos." Ele agarrou meu rosto enquanto eu lutava em horror. A pele em suas mãos era borrachenta, como pele de sapo, e fez minha própria pele se arrepiar em uma tentativa de evitar o contato com essa coisa louca da natureza. "Você não é lindo." Eu lutei contra a coisa Ethan, eventualmente acertando um golpe em seu rosto com meu cotovelo. Ele cambaleou, aquele rosto horrível ainda congelado em um sorriso falso, enquanto se levantava e se virava para mim. Levantei-me e corri, gritando de agonia enquanto meu tornozelo quebrado se transformava em um tornozelo esmagado. As árvores ao meu redor balançavam violentamente. Os galhos arranhavam meu rosto como se estivessem tentando me atrasar. Olhei para trás e gritei de terror. A coisa Ethan estava atrás de mim, aquela expressão humana falsa e móvel, enquanto me seguia em uma corrida total, com os braços colados rigidamente ao lado do corpo. Eu me abaixei e desviei dos galhos o melhor que pude,
respirando tão alto que nem percebi que aquela coisa atrás de mim não estava respirando. Eu podia sentir que estava se aproximando, aqueles olhos amarelos famintos olhando para a parte de trás da minha cabeça. Eu estava acabado, não podia superá-lo mesmo que não tivesse um tornozelo quebrado. Ele continuava se aproximando, os galhos quase pareciam se abrir para ele. Lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto eu ofegava por ar, bombeando minha perna boa o mais rápido que podia. Minha cabeça latejava com o ar frio da montanha. Eu podia sentir sua presença bem atrás de mim agora. Eu tropecei e comecei a cair e girar pelas encostas da montanha, gritando enquanto me chocava contra os troncos das árvores e rochas. Senti minhas costelas se estilhaçarem e minha visão ficou branca quando minha cabeça colidiu com uma grande raiz. Rolei de um penhasco e caí por 2 ou 3 segundos antes de me chocar contra algo abaixo, fazendo com que o que quer que fosse gritasse de surpresa e raiva. Eu flutuava entre a consciência e a inconsciência, enquanto pessoas rastejavam para fora da tenda sobre a qual eu caí, suas vozes soando distantes e ecoando no vazio em que eu estava rapidamente afundando. Senti mãos me examinando e avaliando minha condição, e ouvi o distante bip e vozes preocupadas de alguém ao telefone. A última coisa que vi antes de desmaiar foram as árvores na borda de onde eu caí, erguendo-se acima de mim como gigantes antigos. Isso foi há quase 3 meses. Passei alguns dias em um hospital fora da cidade antes de ser liberado com meus ferimentos tratados. Fui imediatamente ao departamento de polícia da cidade e contei minha história, na qual fui lembrado de que era estritamente proibido ter drogas de qualquer tipo na Montanha Silenciosa. Passei o mês seguinte tentando encontrar alguém, qualquer um, que acreditasse em mim. Afastei meus amigos e família com minha histeria e fui colocado em licença no trabalho até que eu pudesse resolver meus problemas. A coisa mais estranha, ninguém parecia se lembrar de Ethan. Sempre que eu o mencionava, recebia apenas olhares estranhos, com as pessoas dizendo que eu fazia todas as minhas viagens de camping sozinho. Até a família de Ethan parecia extremamente preocupada enquanto abraçavam sua filha, e única filha, com medo do homem em sua sala de estar gritando sobre um filho que eles nunca tiveram. Eu sentia que estava perdendo a cabeça. Então, decidi voltar a Elkins e tentar resolver isso de uma vez por todas. Caminhei pelas ruas da pequena cidade montanhosa, pulando a cada ruído e recuando de qualquer um que se aproximasse demais. Passei pelo hotel onde Ethan e eu ficamos, que, é claro, não tinha ele nos registros, e continuei descendo em direção à trilha que levava à montanha. Enquanto me aproximava da trilha, passei por um grupo de turistas que ouviam um guia. Eu congelei aquela voz. Lentamente, virei-me para o grupo de turistas de meia idade tirando fotos e ouvindo o guia de trilha em pé sobre um grande tronco. O homem vestia o típico uniforme caqui marrom e verde de um guia florestal, apontando para um mapa e contando piadas cafonas para o grupo enquanto afastava o cabelo loiro dos olhos. Ethan. Corri em direção ao grupo, empurrando turistas para abrir caminho até Ethan. Ei! Gritei, assustando as pessoas ao meu redor. Ethan se virou e travou os olhos nos meus. O mais breve lampejo de reconhecimento em seus olhos antes de sorrir. Olá, senhor. Se quiser se juntar ao grupo, pode se inscrever na cabana ali. Eu o derrubei. A multidão ofegou enquanto eu socava seu rosto repetidamente. O que você é? O que fez com meu amigo? Rugi, tentando afastar suas mãos do rosto para poder acertá-lo novamente. Senti um par de mãos me agarrar por trás e me puxar bruscamente de cima de Ethan, me jogando no gramado. 2 policiais pularam em cima de mim, forçando minhas mãos em um par de algemas. Não, não! Vocês não entendem! Gritei, lutando contra o aperto deles. Ethan se levantou e limpou o nariz, sorrindo para mim. Vão com calma com ele, pessoal, disse, mostrando um sorriso caloroso para os policiais. Não houve mal algum. Ele só precisa resolver o que quer que esteja usando, tenho certeza.
Eu me contorci contra os policiais e tentei avançar em direção a ele, mas eles me seguraram com força e começaram a me arrastar. Não, vocês não entendem o que estão fazendo, gritei, lutando contra os homens. Virei-me para Ethan, que apenas sorriu para mim. Notei que sua assistente também me observava, com um sorriso estranho que parecia que ela ainda não tinha dominado. Não, por favor! Gritei enquanto era jogado no banco de trás de um carro de polícia, ouvindo a voz de Ethan ecoar pelo estacionamento enquanto a porta se fechava. Desculpem por isso, pessoal. Algumas pessoas são loucas, não é? De qualquer forma, vamos continuar com a caminhada, certo? Tenho algo muito bonito que gostaria de mostrar a todos vocês. Fui levado para a delegacia de polícia, onde fui interrogado por horas. Eles queriam saber o que eu estava fazendo, por que ataquei um guia de trilha e se eu estava sob a influência de drogas. Tentei explicar minha história, mas quanto mais eu falava, mais eles me olhavam como se eu fosse louco. Finalmente me deixaram ir, mas não antes de me avisarem para ficar longe da montanha e das trilhas. Saí da delegacia, sentindo-me derrotado e mais confuso do que nunca. Ethan estava lá, mas não era ele. Algo havia tomado seu lugar, algo que sabia imitar sua aparência e voz, mas não conseguia esconder a verdade por trás daqueles olhos vazios e daquele sorriso falso. Voltei ao hotel onde estava hospedado e me tranquei no quarto. Passei a noite inteira acordado, tentando juntar as peças do quebra-cabeça. O que quer que estivesse na montanha silenciosa não era humano. E agora estava se espalhando, se infiltrando na cidade, enganando as pessoas. Na manhã seguinte, decidi que precisava voltar à montanha. Precisava descobrir o que realmente aconteceu com Ethan e, de alguma forma, parar aquela coisa antes que fosse tarde demais. Peguei meu equipamento e me preparei para a jornada mais perigosa da minha vida. Enquanto caminhava pela trilha, a sensação de ser observado voltou com força total. Cada passo que dava, sentia os olhos invisíveis da montanha me seguindo, como se estivesse esperando por mim. O ar estava pesado, carregado de uma energia antiga e maligna. Cheguei ao local onde Ethan e eu havíamos acampado. A clareira estava deserta, mas os vestígios de nosso acampamento ainda estavam lá. A fogueira apagada, as marcas de nossas pegadas na terra. Olhei ao redor, tentando encontrar qualquer pista, qualquer sinal do que havia acontecido naquela noite. Então ouvi um som. Um sussurro baixo vindo das árvores ao redor. Virei-me rapidamente, apontando a lanterna para a escuridão. Nada, mas o som continuava, como se estivesse se aproximando. "Quem está aí?" gritei, minha voz ecoando na clareira. "Mostre-se!" O sussurro se transformou em um riso baixo e sinistro. E então, das sombras, surgiu uma figura. Não era Ethan, mas tinha sua forma. Seus movimentos eram erráticos, como se estivesse sendo controlado por fios invisíveis. Seus olhos brilhavam com uma luz amarela doentia, e seu sorriso era uma paródia grotesca de felicidade. "Você voltou, Zack", disse a coisa, sua voz um eco distorcido da de Ethan. "Estávamos esperando por você." Meu coração disparou, e cada instinto em meu corpo gritava para correr. Mas eu sabia que não poderia fugir. Não desta vez. Precisava enfrentar aquilo, descobrir a verdade e, de alguma forma, acabar com aquilo. "Quem é você? O que você quer?" perguntei, tentando manter a voz firme. A coisa riu novamente, um som que fez minha pele arrepiar. "Nós somos antigos, mais antigos do que você pode imaginar, e queremos companhia." Antes que eu pudesse reagir, a coisa avançou em minha direção, com seus movimentos rápidos e sobrenaturais. Senti um frio intenso me envolver, como se a própria morte estivesse me tocando. Lutei contra a sensação, tentando me libertar, mas era como lutar contra uma força invisível e implacável. Então, tudo ficou escuro. Acordei em um hospital, com a cabeça latejando e o corpo dolorido. As luzes fluorescentes acima de mim piscavam, e o som distante de monitores cardíacos preenchia o ar.
Tentei me levantar, mas uma dor aguda percorreu meu corpo, me forçando a deitar novamente. Uma enfermeira entrou no quarto, olhando para mim com preocupação. Você está acordado. Como se sente? Confuso, murmurei, tentando processar o que havia acontecido. O que aconteceu? Você foi encontrado na floresta inconsciente. Um grupo de turistas ouviu seus gritos e chamou ajuda. Você teve sorte de ser encontrado a tempo. Turistas? Perguntei, sentindo um calafrio percorrer minha espinha. Ethan, ele estava lá? A enfermeira franziu a testa. Ethan, não, você estava sozinho. Não havia ninguém com você. Fechei os olhos, tentando entender. A coisa havia me deixado viver, mas por quê? E onde estava Ethan? Será que ele ainda estava lá, preso naquela montanha maldita? Depois de alguns dias no hospital, fui liberado. Voltei para Elkins, determinado a encontrar respostas. Mas a cidade parecia diferente agora, como se estivesse sob uma sombra constante. As pessoas me olhavam com desconfiança e eu podia sentir a presença da montanha em cada esquina, em cada olhar. Passei semanas investigando, tentando encontrar qualquer pista sobre Ethan ou a coisa que o havia tomado. Mas quanto mais eu procurava, mais me sentia perdido. Era como se a própria montanha estivesse brincando comigo, me levando a becos sem saída e me deixando à beira da loucura. Finalmente, decidi que não poderia fazer isso sozinho. Precisava de ajuda, de alguém que acreditasse em mim e estivesse disposto a enfrentar o desconhecido. Encontrei um grupo de investigadores paranormais, pessoas que haviam dedicado suas vidas a desvendar os mistérios do sobrenatural. Contei minha história e, para minha surpresa, eles acreditaram em mim. Juntos planejamos uma expedição de volta à Montanha Silenciosa. Estávamos preparados para enfrentar o pior, armados com equipamentos de última geração e um conhecimento profundo do oculto. Sabíamos que seria perigoso, mas estávamos determinados a descobrir a verdade e, se possível, salvar Ethan. Na manhã da expedição, olhei para a montanha uma última vez, sentindo o peso do que estava por vir. Sabia que não havia garantias de que voltaríamos, mas estava disposto a arriscar tudo para acabar com aquele mal antigo. Enquanto subíamos a trilha, a sensação de ser observado voltou, mais forte do que nunca. Cada passo que dávamos, sentíamos a presença da montanha, como se estivesse nos testando, nos desafiando a continuar. Chegamos à clareira onde tudo começou, e a atmosfera estava carregada de uma energia sombria e opressiva. O grupo se espalhou, montando equipamentos e começando a investigar. Eu me aproximei do riacho, onde havia sentido aquela presença pela primeira vez, e senti um calafrio percorrer minha espinha. De repente, um dos investigadores gritou. Corri até ele, encontrando-o parado diante de uma caverna oculta pela vegetação. A entrada era estreita e escura, emanando um cheiro de podridão e morte. Sabíamos que tínhamos encontrado algo importante, algo que poderia nos levar à verdade. Entramos na caverna, nossas lanternas iluminando as paredes úmidas e cobertas de musgo. O ar estava pesado, quase sufocante, e cada passo ecoava como um sussurro de advertência. À medida que avançávamos, a sensação de ser observado se intensificava, como se a própria montanha estivesse nos vigiando. Finalmente, chegamos a uma câmara ampla e escura. No centro, havia um altar de pedra, coberto de símbolos antigos e desconhecidos. E ali, deitado sobre o altar, estava Ethan. Seu corpo estava pálido e imóvel, mas seus olhos estavam abertos, fixos no teto da caverna. Corri até ele, sentindo uma mistura de alívio e terror. Ethan, você está bem? Ele não respondeu, mas seus olhos se moveram lentamente em minha direção. Havia algo errado, algo profundamente perturbador em seu olhar. Era como se ele estivesse preso em algum lugar entre a vida e a morte, incapaz de escapar. Os investigadores começaram a examinar o altar e os símbolos, tentando decifrar seu significado. Mas antes que pudessem fazer qualquer progresso, a caverna começou a tremer.
O chão sob nossos pés se abriu, revelando um abismo negro e sem fundo. A coisa que havia tomado Ethan surgiu das sombras, seus olhos brilhando com uma luz amarela doentia. Vocês não deveriam estar aqui, disse. Este é nosso domínio. Lutamos contra a coisa, tentando afastá-la de Ethan e do altar. Mas era como lutar contra uma força invisível e implacável. Cada golpe que desferíamos parecia passar direto por ela, como se fosse feita de fumaça e sombras. Finalmente, um dos investigadores conseguiu decifrar um dos símbolos no altar. "É um portal!" gritou. "Precisamos fechá-lo." Corremos para o altar, tentando encontrar uma maneira de selar o portal e prender a coisa de volta no abismo de onde veio. Mas a coisa lutava com uma fúria desesperada, tentando nos impedir a todo custo. Com um último esforço, conseguimos ativar o símbolo e fechar o portal. A coisa soltou um grito de raiva e dor, sendo sugada de volta para o abismo, enquanto a caverna tremia violentamente. Quando tudo finalmente se acalmou, olhei para Ethan. Ele estava inconsciente, mas vivo. Peguei-o nos braços e saí da caverna, sentindo uma sensação de alívio e vitória. Voltamos para Elkins, onde Ethan foi levado para o hospital. Ele estava fraco e desorientado, mas aos poucos começou a se recuperar. A coisa que o havia possuído estava presa, e a montanha parecia finalmente em paz. Mas eu sabia que a batalha não estava completamente vencida. A montanha silenciosa ainda guardava muitos segredos, e o mal que habitava suas profundezas poderia um dia encontrar uma maneira de escapar novamente. Enquanto observava Ethan se recuperar, prometi a mim mesmo que estaria pronto. Estaria pronto para enfrentar a montanha e qualquer coisa que ela jogasse em meu caminho. Os dias seguintes foram uma mistura de alívio e inquietação. Ethan estava se recuperando lentamente, mas ainda havia uma sombra em seus olhos, algo que me dizia que ele nunca seria o mesmo. A cidade de Elkins parecia ter voltado ao normal, mas eu sabia que a paz era apenas superficial. A montanha silenciosa ainda estava lá, uma presença constante e ameaçadora no horizonte. Enquanto Ethan se recuperava no hospital, passei meu tempo pesquisando mais sobre a montanha e os símbolos que encontramos na caverna. Os investigadores paranormais que me ajudaram estavam tão intrigados quanto eu, e juntos começamos a desvendar a história sombria da montanha silenciosa. Descobrimos que a montanha tinha uma longa história de desaparecimentos e eventos inexplicáveis. Havia lendas antigas sobre espíritos guardiões e deuses adormecidos que habitavam suas profundezas. Os símbolos que encontramos no altar eram parte de um antigo ritual destinado a manter essas entidades presas. Mas algo, ou alguém, havia quebrado o selo. Uma noite, enquanto revisava nossos achados, recebi uma ligação de um dos investigadores. Ela parecia agitada, quase em pânico. "Zack, precisamos nos encontrar. Descobri algo importante." Nos encontramos em um café local, onde ela me mostrou um antigo manuscrito que havia encontrado em um arquivo esquecido na biblioteca da cidade. O manuscrito falava sobre um culto que adorava as entidades da montanha, realizando rituais para invocar seu poder e obter favores. O culto havia sido desmantelado há séculos, mas parecia que alguém estava tentando revivê-lo. "Isso explica os símbolos e o altar", disse ela, apontando para uma ilustração no manuscrito. Eles estavam tentando abrir um portal para trazer essas entidades de volta ao nosso mundo. Mas por quê? Perguntei, sentindo um calafrio percorrer minha espinha. Quem faria algo assim? Ela balançou a cabeça. "Não sei, mas precisamos descobrir. Se alguém está tentando reviver esse culto, a montanha silenciosa pode se tornar ainda mais perigosa." Decidimos investigar mais a fundo, tentando encontrar qualquer pista sobre quem poderia estar por trás dos rituais. Visitamos arquivos históricos, conversamos com moradores antigos e até mesmo exploramos áreas remotas da montanha em busca de respostas. Cada descoberta parecia nos levar mais fundo em um labirinto de segredos e perigos. Uma noite, enquanto estávamos reunidos,
um dos investigadores entrou correndo, ofegante e pálido. "Vocês precisam ver isso", disse ele, jogando um jornal antigo na mesa. A manchete falava sobre uma série de desaparecimentos na década de 1920, todos ligados a um homem chamado John Spencer, um arqueólogo obcecado pela Montanha Silenciosa. Spencer acreditava que a montanha era a chave para um poder antigo, explicou um dos investigadores. Ele desapareceu misteriosamente, mas parece que alguém está tentando continuar seu trabalho. "Precisamos encontrar mais sobre Spencer", disse ele pegando o jornal. "Talvez ele tenha deixado alguma pista sobre como parar isso." Passamos semanas investigando a vida de Spencer, descobrindo que ele havia deixado um diário detalhando suas descobertas e teorias. O diário estava guardado em um museu local e conseguimos permissão para examiná-lo. As páginas estavam cheias de descrições de rituais, símbolos e mapas da montanha, mas uma entrada em particular chamou nossa atenção. "Encontrei o coração da montanha", escreveu Spencer. "Um lugar onde o véu entre os mundos é mais fino. Se alguém abrir o portal aqui, as entidades antigas poderão atravessar. Sabíamos que precisávamos encontrar esse lugar e garantir que o portal permanecesse fechado." Os dias se transformaram em semanas e Ethan finalmente recebeu alta do hospital. Embora estivesse fisicamente recuperado, havia uma mudança perceptível nele. Seus olhos, antes cheios de vida, agora carregavam um peso que só quem enfrentou o desconhecido poderia entender. Ele evitava falar sobre o que havia acontecido na montanha, e eu respeitava seu silêncio, sabendo que algumas feridas levam tempo para cicatrizar. Eu e os investigadores paranormais, agora um grupo unido por experiências compartilhadas, continuamos nossas pesquisas. Precisávamos entender mais sobre o culto de Spencer e descobrir se havia outros seguidores tentando continuar seu trabalho. Uma noite, enquanto revisávamos os diários de Spencer, encontramos uma passagem que nos deixou arrepiados. Há um ritual final, li em voz alta, um que pode destruir completamente a conexão entre nosso mundo e as entidades da montanha. Mas é perigoso e requer um sacrifício. "Um sacrifício?", perguntou um dos investigadores completamente atordoado. "Que tipo de sacrifício?" Continuei a ler com a voz tremendo. "O ritual exige a vida de alguém que tenha sido tocado pelas entidades, alguém que tenha sobrevivido ao encontro com elas." Todos nós olhamos para Ethan, que estava sentado em silêncio no canto da sala. Ele levantou os olhos, encontrando os meus. "Eu farei isso", disse ele calmamente. "Se isso significa acabar com essa ameaça de uma vez por todas, estou disposto a me sacrificar." "Não, Ethan", protestei, sentindo uma onda de desespero. "Não podemos pedir isso de você. Deve haver outra maneira." Mas não havia outra maneira. O ritual é claro. Sem o sacrifício, as entidades continuarão a encontrar maneiras de voltar. Ethan se levantou e colocou uma mão no meu ombro. "Zack, você sabe que isso é o certo. Não podemos deixar que mais pessoas sofram por causa dessas entidades. Eu já fui tocado por elas. Talvez seja meu destino acabar com isso." Passamos os dias seguintes preparando o ritual, cada um de nós carregando o peso do que estava por vir. Ethan estava calmo, aceitando seu destino com uma coragem que me deixava em lágrimas. Eu queria encontrar uma maneira de salvá-lo, mas sabia que ele estava certo. Às vezes, o sacrifício de um é necessário para salvar muitos. Na noite do ritual, subimos a Montanha Silenciosa uma última vez. Chegamos à caverna onde havíamos encontrado o altar, e um dos investigadores começou a preparar os símbolos e os materiais necessários. Ethan se deitou no altar, seus olhos fixos no teto da caverna. "Estou pronto", disse ele, sua voz firme. Começamos a recitar as palavras antigas do ritual e a caverna começou a tremer. Uma luz intensa emanava dos símbolos e senti uma presença ao nosso redor, como se as entidades estivessem observando
esperando. De repente, a coisa que havia possuído Ethan surgiu das sombras. "Vocês não podem fazer isso", gritou. "Ele é nosso." Continuamos com o ritual que finalmente foi completado e uma luz intensa envolveu Ethan. A coisa soltou um grito de raiva e dor, sendo sugada de volta para o abismo enquanto a caverna tremia violentamente. Ethan fechou os olhos, um sorriso sereno em seu rosto, e a luz o envolveu completamente. Voltamos para a cidade. Tudo parecia ter voltado ao normal. Os dias que se seguiram ao sacrifício foram marcados por um silêncio pesado e reflexivo. A cidade de Elkins parecia respirar um pouco mais aliviada, mas para mim e para os outros investigadores, a ausência de Ethan era um lembrete constante do preço que pagamos para manter o mal à distância. Eu me joguei no trabalho, tentando encontrar algum consolo na rotina. Os investigadores continuaram a me apoiar e juntos decidimos que não podíamos simplesmente deixar a história de Ethan e da Montanha Silenciosa cair no esquecimento. Precisávamos documentar tudo o que havíamos descoberto e garantir que futuras gerações estivessem preparadas para qualquer eventualidade. Começamos a compilar nossos achados em um livro, detalhando cada encontro, cada símbolo e cada ritual que havíamos descoberto. Queríamos criar um manual que pudesse servir de guia para qualquer um que enfrentasse uma ameaça semelhante. O processo de escrita foi purificador, uma maneira de honrar a memória de Ethan e garantir que seu sacrifício não fosse em vão. Em um dos achados encontramos um diário antigo que pertencia a um dos seguidores de John Spencer. O diário continha detalhes perturbadores sobre os rituais e as intenções do culto. Descobrimos que John Spencer acreditava que as entidades poderiam conceder imortalidade e poder ilimitado, mas a um custo terrível. Ele estava obcecado, disse um dos investigadores, lendo uma passagem em voz alta. Ele estava disposto a sacrificar qualquer coisa e qualquer um para alcançar seus objetivos. Essa descoberta nos deu uma nova perspectiva sobre a verdadeira natureza do mal que estávamos enfrentando. Não se tratava apenas de entidades de outro mundo, mas também da ganância e da ambição humanas que as invocavam. Nosso livro foi finalmente publicado, contendo todos os nossos achados e instruções detalhadas para lidar com ameaças sobrenaturais. Recebemos cartas e e-mails de pessoas relatando suas experiências paranormais. Recebemos convites para palestras e conferências ao redor do mundo. Compartilhamos nosso conhecimento e experiências, ajudando outros a enfrentar o desconhecido. A vida em Elkins gradualmente voltou ao normal, mas para mim e os outros investigadores, a sombra da Montanha Silenciosa nunca desapareceu completamente. Continuamos a nos reunir regularmente, discutindo novas descobertas e mantendo viva a memória de Ethan. E assim, a história de Ethan e da Montanha Silenciosa se tornou uma lenda, um lembrete de que o mal pode ser enfrentado e derrotado, mas nunca completamente erradicado. E enquanto houver aqueles dispostos a lutar, a luz sempre encontrará uma maneira de prevalecer sobre as trevas.